Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFM. Hoje nós vamos falar sobre saúde materno-infantil indígena. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos uma dupla aqui de enfermeiras que vamos acompanhar nesse bate-papo. A Sandra Furini, que tem 15 anos de experiência com populações indígenas. E ela trabalha ainda hoje especificamente na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que é uma região que tem bastante população indígena. E também a Júlia Silveira, que atualmente desenvolve pesquisas com populações indígenas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer tê-las aqui. Esse bate-papo muito importante, né? A gente já gravou um programa sobre populações indígenas, mas é uma população que a gente conhece pouco e que a gente ainda tem muito que estudar para aprimorar a nossa prática, o nosso desempenho profissional de cuidado dessas populações. E, inclusive, a gente hoje vai ter uma visão diferente, porque nós tivemos a visão de profissionais de saúde que são indígenas. E agora teremos a visão de profissionais de saúde que não são, são indígenas. É um trabalho intercultural fantástico que a gente tem feito aqui no nosso programa de pós-graduação em saúde materno-infantil. Eu vou começar conversando contigo. Pode ser, Sandra? Pode ser sim, prof. Sandra, então conta para nós. A gente sabe assim que a população indígena tem uma cultura própria, né? E também tem desafios que são típicos desse contexto para os profissionais da saúde. O que você pode contar para nós quanto a esses desafios, com base na sua experiência de mais de 15 anos com essa população e também das pesquisas que você tem feito mais recentemente? A gente precisa, em primeiro lugar, quando trabalha com a população indígena, nós precisamos ter um olhar horizontal, né? Nós precisamos nos aproximar e deixar que eles nos digam como é a cultura deles, como que eles desenvolvem o cuidado, né? Quando você fala dessa questão materno-infantil, principalmente das mulheres, principalmente o cuidado que elas têm com as crianças. O cuidado que elas têm com as crianças é diferente do cuidado que nós temos com as nossas crianças. Porque elas são muito tranquilas. As crianças brincam, elas saem de perto delas, mas elas ficam sempre ao redor. E aí, aqui eu quero trazer assim, esse comparativo de que nós, mães brancas, nós estamos sempre grudados nos nossos filhos quando eles estão brincando. E as mães indígenas, elas sentam e as crianças brincam ao redor. Elas não ficam grudadas, se eles andam 3 passos, eles andam sozinhos e eles voltam. E isso é algo que a gente precisa trazer para nós, trazer esse cuidado. Quem vai trabalhar com eles precisa entender isso. Até mesmo da questão do nascimento. A mulher indígena, ela é muito tranquila nessa questão. Elas não se preocupam muito com detalhes. O parto. E elas falam muito pouco, quando elas não têm confiança em nós, na população não indígena, né? Então, o ideal é se aproximar, ter essa aproximação com eles, para nós entender essa interculturalidade, respeitando, né, os saberes deles, para que nós possamos fazer a melhor assistência, uma assistência voltada àquilo que eles acreditam também, né, prof? Sandra, eu estava te ouvindo, fiquei pensando tantas coisas. Primeiro que nós tivemos o nosso segundo grupo de pesquisadores que realizou uma vivência em território indígena no Brasil este ano, né? Esses 2 grupos, um em março e outro agora mais recentemente, no mês de setembro, fez uma vivência em território de Mato Grosso, né, no território do Xingu. Eu já tive contato com esses pesquisadores que voltaram
E o relato é justamente esse que você acabou de fazer, de que as crianças brincam com liberdade, elas exploram o ambiente com liberdade. E isso é reconhecido pela população indígena como uma boa forma de preparar a criança para o mundo no qual ela vai viver. E eu escutei esse relato, te ouvindo agora também, eu lembrei de um outro conceito que foi produzido por pesquisas norte-americanas, prioritariamente norte-americanas, que falam de uma postura parental que é helicopter parents, que são os pais helicópteros. Sabe o que é o helicóptero? É aquela aeronave que fica sobrevoando o filho. Fica assim, sabe? O helicóptero é aquela a aeronave que pode ficar ali paradinha, né? Só em torno... E se tornando pais, então, hipervigilantes dos seus filhos. E impedindo que os filhos tenham experiências de vida, assim, né? Com autonomia, enfrentando também os desafios. Então, eu acho que tem uma questão aí de nós reconhecermos que os ambientes urbanos são mais perigosos para as crianças e para os adolescentes e, portanto, nos tornamos hipervigilantes. E, por outro lado, também, talvez a gente prepare pouco as crianças e adolescentes para o mundo, né? Enquanto que as crianças e adolescentes indígenas estão sendo ali preparados o tempo todo para viver naquele ambiente. Mas é um ambiente que talvez eles também consigam fazer uma leitura melhor, consigam se preparar, se defender melhor para os perigos. O que tu achas? É uma cultura deles, né? Eles já veem dentro da cultura indígena, no território onde eles vivem, é passado isso de pai para filho. E quando nós, não indígenas, entramos nesse território, eles têm alguns que eles não falam com nós, eles não conversam, eles só conversam depois que eles olhar para um profissional que é indígena como eles. E aquele profissional afirma e diz: pode confiar, ela está aqui para te ajudar, né? E depois, quando a gente começa a se integrar, eu trago da minha experiência nesse território, as mulheres, quando elas entendem que nós estamos lá para ajudá-las, elas confiam em nós e elas trazem os problemas. E a gente leva a solução. E eles aceitam essa solução porque eles veem que ajuda, né? Que é algo que ajuda. E até hoje tem mulheres indígenas daquela região onde eu trabalhei que elas me encontram na rua e elas me chamam pelo nome e elas vêm até mim contar como que os filhos da época que eu vacinei, que eu cuidei, que eu dei remedinho na boquinha deles, estão. Elas fazem questão de vir. Então, a gente cria também um vínculo. Um vínculo que é construído. Construído. E para além disso, Cris, a gente precisa entender. Então, para que eu tivesse esse vínculo com algumas mulheres indígenas, né? Eu precisei também entender a cultura deles. E respeitar. Porque eu trabalhei dentro do território e fora do território no momento do parto também. E no momento do parto, elas vêm da aldeia e elas ficam muito desconfiadas. Fora, né? por estar no Fora, espaço hospitalar. isso. Então, mesmo aquelas... você mesmo disse, né? Tem muitos indígenas que saem, que foram estudar, que hoje são enfermeiros, são psicólogos, são terapeuta ocupacional. Então, tem várias profissões aí que eles estão buscando e estão indo para dentro das universidades. Mas que quando eles voltam, eles também têm algumas dificuldades. Porque aí tem que eles abriram o conhecimento, abriram aquela ideia de como era a vivência e eles voltam e eles precisam entender ainda o povo deles. Fazer essa articulação. Fazer articulação, né? O conhecimento que foi aprendido, a cultura que já se tem. Né? Isso. E eles entender. E aí, quando a gente traz para o materno-infantil, para mim, remete muito ao aleitamento materno, né? A essa questão do aleitamento materno. E tem essa dificuldade porque a gente precisa voltar e entender a cultura indígena em relação ao aleitamento materno
E tem hoje artigos que nos contam, Cris, que em algumas aldeias eles estão introduzindo o complemento alimentar e deixando de dar o aleitamento materno. E aí, quando a gente tem essa visão, assim, de que os indígenas, o que existe lá dentro é somente aleitamento materno, né? E a gente vê pelas pesquisas de que não é somente isso. Então, também é um olhar diferente, né? E em algumas regiões, a interferência da cultura branca, né, urbana, e que daqui um pouco tá comprometendo essas crianças. E não é só a fórmula infantil, né? São todos os produtos alimentícios que vêm das grandes indústrias. Isso. Então, o marketing, né, dessas indústrias faz com que se entenda nessas comunidades que pode ser que o alimento que venha de fora seja melhor, né, ou mais nutritivo do que o próprio alimento, né, produzido por eles, coletado por eles, enfim. Então, a gente vê para além, né, da fórmula infantil, né? A gente vê muitos alimentos ultraprocessados já chegando, né, nas comunidades e tem alterado, inclusive, o perfil nutricional desses povos. Isso. E aí, aproveitando que a gente está falando desses desafios e de como os profissionais de saúde vão chegar nessas comunidades, eu imagino, assim, que a gente tenha, né, pouco conhecimento científico descrito e menos ainda materiais educativos específicos para os profissionais de saúde ou outros para a população indígena. Então, eu queria ouvir um pouco da Júlia, assim, que tem trabalhado, né, com isso nas suas pesquisas. Como é que a gente pode fazer para que esse material, para que essas informações cheguem com mais facilidade e contribuam para a saúde indígena? Sim, prof. Então, nas minhas pesquisas, eu pude verificar que no Brasil ainda existem poucas pesquisas com instrumentos adaptados, né, ou mesmo materiais culturalmente adequados, que levem em conta principalmente a cultura, a língua, porque educação em saúde, né, educação popular em saúde, ela deve principalmente ter uma postura de alteridade, né, em relação ao que se propõe ensinar, explicar e trocar, né. Então, tem algumas pesquisas que têm sido feitas em outros países sobre a adaptação de escalas, né, para as populações indígenas e aborígenes de outros países. E aqui no Brasil ainda estamos iniciando esse processo e tem relatórios já, né, de órgãos ministeriais que apontam a necessidade de materiais específicos para essa população, tanto para que os profissionais possam entender essa realidade, então, materiais que sejam feitos em parceria, né, numa pesquisação dentro daquela realidade, porque a gente não pode medir pelo mesmo peso de populações brancas, né, principalmente na minha área de estudo, que é a saúde mental, a gente não é equivalente, não tem como ser comparável, né, os adoecimentos em populações brancas e em populações indígenas. Então, em primeiro lugar, a gente teria que fazer esse encontro, essa aproximação, para a gente perceber e conseguir realmente, de fato, ir apreendendo como são os atravessamentos de saúde mental nas comunidades indígenas. Para, a partir daí, acho que um segundo momento seria, então, como que vocês gostariam que isso fosse abordado em materiais? Que tipo de materiais seriam mais acessíveis, chamariam mais atenção? E, principalmente, além de todo esse trabalho, também um foco grande na questão de tradução, né?
Porque no Brasil nós temos cerca de 200 idiomas além do português. Então, a gente não pode pensar que fazer um material, por mais completo que ele seja, por mais focado em evidências atuais que ele seja, se ele não for no idioma daquela aldeia, nada vai fazer sentido, né? Então, é um trabalho bem complexo, é um trabalho que ainda está iniciando, que acho que a gente vai precisar de muitas mãos para fazer ele, mas que vejo um potencial muito grande para essa conversa e essa troca entre os profissionais da saúde e essas comunidades. É muito interessante, né? Pensar num material que chegue para os profissionais, mas que já traga, né, o idioma indígena. É maravilhoso, né? Porque aí a gente vai ter um pouco mais de certeza de que isso está sendo utilizado, de que os materiais estão sendo compreendidos e que estão servindo, né, para essas comunidades. Só que eu pensei, quando te ouvia, Júlia, que a Sandra também mencionou essa desconfiança. Ela disse, olha, a gente tem que fazer um trabalho que é uma conquista de respeito mútuo e de aproximação. E a gente sabe que essa desconfiança, ela tem uma razão de existir, né? As aproximações de populações brancas junto a populações indígenas, historicamente, foram muito violentas. Então, há razão para que essa desconfiança esteja presente, né? E nós precisamos agora fazer essa conquista, né? Uma conquista, assim, de respeito, de consideração, né? De alteridade, que a Júlia falou essa palavra, né? Que significa eu entender as diferenças, reconhecer que há um outro aí, né? Que é diferente, que precisa ser respeitado. E daí eu pensei justamente nisso, que a tradução desse material do português para o idioma indígena é também um caminho de proximidade e de respeito. É uma forma de dizer para essa comunidade, olha, eu quero que você entenda o que está aqui. Eu quero que você tenha o mesmo acesso que eu tenho a esse material, a essas informações, e que você possa fazer o uso disso no seu idioma, né? Porque a gente sabe quem tem experiência com estrangeiros, né, ou viaja para algum lugar diferente que não conhece o idioma, o quão desconfortável é. Então, nós temos aqui populações, centenas, né, de pessoas que são populações indígenas que moram no Brasil e que não entendem o português, ou que entendem pouco o português. E que é um esforço que é necessário de ser feito, essa tradução. E é também um caminho de proximidade, respeito e consideração. Se a gente for pensar também na questão da equidade, né, no acesso à saúde, aos serviços, a própria questão do idioma já é uma barreira extremamente limitante, né? Como que eu vou conseguir passar um conhecimento, passar uma orientação, se a pessoa não me entender e eu não entender a pessoa? Então, já começa por aí, né, esse grande emblema, né? A gente precisa pensar que o buraco é muito mais embaixo, né? Não adianta a gente saber como que é, mas e agora? O que a gente faz? A gente pode ter pesquisas que lá é diferente na questão do parto, que elas têm desconfiança, tudo bem, mas de que forma que a gente vai conseguir levar isso para elas, devolver isso para elas, né? Eu acho que você também mencionou bem que é um trabalho que deve ser realizado em muitas mãos, porque tem uma complexidade muito grande, né, nessas propostas. Envolvem anos de estudos, assim, né, e equipes que estejam dispostas a se dedicar a esse tema. Se dedicar a aprender sobre esse tema, né, que é tão amplo. Tá certo, meninas. Foi muito boa a nossa conversa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, que nos escutam, têm proximidade com populações indígenas ou têm interesse, né? Interesse em ampliar as suas formas e recursos de cuidado e que certamente se beneficiaram por essa conversa aqui de hoje. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Cris. Obrigada, Fran. Foi muito bom estar aqui com vocês também.
Valeu. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, envie os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e do programa de pós-graduação é @ppgsmiufm. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Me pega no colo.